Fala pessoal do canal Interlocos, estamos aqui novamente. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Então, continuando aí os comentários sobre o debate da Band, primeiro debate presidencial aí. Então, eu queria abordar aqui nesse vídeo, né, continuando com os comentários aí sobre o primeiro debate na Band, a participação das mulheres no debate. Eu acho que ambas as candidatas se saíram bem. A Soraya, ela foi eleita na chapa do Bolsonaro em 2018, né? Então, é mais uma para a lista aí de traidoras do presidente Bolsonaro, né, se é que a gente pode chamar assim. É, e, Podemos. agora está, e agora está concorrendo à presidência da República. E a Simone Tebet já é uma personagem conhecida já, né? É, do Congresso Nacional, enfim. E eu acho que elas saíram bem, acho que a Simone Tebet, inclusive, saiu melhor, conseguiu expor as ideias dela de modo relativo, né? E a maior parte do tempo dedicou os ataques ao presidente Bolsonaro, assim também como a Soraya. Então acho que ambas estavam ali, né, de modo coeso, tomando um cafezinho, né, para atacar o Bolsonaro ali, né. Então uma levantava, a outra chutava. Aí a outra levantava, aquela chutava. A Simone Tebet, acho que o ponto mais alto dela e da Soraya também, né, acabou sendo o aproveitamento da pauta ali, né, do Bolsonaro em relação à jornalista Vera Magalhães, então elas aproveitaram a deixa do Bolsonaro, né, que levantou a bola para elas, e ficaram explorando aquele espantalho ali patético, né, de que o Bolsonaro estaria sendo misógino e coisas do Uhum. tipo, né, o velho apelo emocional da esquerda, né, a esquerda adora domar corações indomados, né, O problema é que então as pessoas caem, né? caem ou se caem, né? Então, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres abraçam esse tipo de discurso, né? Então, assim, na hora de vitimismo, todo mundo larga o empoderamento feminino. Né? A Vera Magalhães, ela luta, né? Pelo protagonismo das mulheres, né? Ela tem uma militância, né? Em relação a isso. Aí ela tem uma atuação firme como jornalista, né? Militante que é, porque ela não é uma jornalista imparcial, ela é uma jornalista parcial, né? Todo mundo sabe disso. E aí, quando ela atua, né, como militante que é, e recebe uma resposta à altura, aí ela joga no lixo o empoderamento feminino dela e se traveste de vítima, né? Do machismo estrutural e toda essa baboseira que a esquerda gosta de vomitar aí, raciocínios totalmente coletivistas, de abstrativização de problemas concretos. E o Bolsonaro, eu acho que em relação à resposta da Vera Magalhães, eu acho que ele saiu muito bem. Inclusive, acho que ele foi muito ponderado, inclusive, porque a Vera Magalhães já falou atrocidades, né, sobre o presidente Bolsonaro. É evidente que ele criticou a conduta profissional dela e não a pessoa dela, e muito menos ainda o fato dela ser mulher ou não, né? Acredito que se o Noblat tivesse ali questionando ele, ele responderia da mesma forma. Correto. Então, mas é claro, né, a esquerda, né, pega essa deixa do Bolsonaro e vai explorar isso porque eles não têm outra coisa para explorar do Bolsonaro no debate. A gente vai falar do Bolsonaro, né, em outro vídeo, mas assim, foi a deixa que ele deu, né, e a Simone Tebet e a Soraya aproveitaram para explorar isso. E, enfim, acho que elas lograram vitória nesse sentido, porque o público delas abraçou a ideia. E a gente sabe que esses apelos emocionais que a esquerda utiliza aí, né? A última coisa que restou da esquerda no Ocidente foi isso, né? Pautas identitárias, identitarismo e apelos emocionais aí para tentar coletar a simpatia de pessoas um tanto quanto desestruturadas ainda emocionalmente, né? Sem uma casca, né? Intelectual suficiente para se blindar desse tipo de chantagem emocional, né? Desse tipo de manipulação barata que é essa pauta identitária aí, né? No fundo, a gente sabe que não houve machismo em momento algum, e o Bolsonaro simplesmente respondeu à altura um ataque, né?
Um ataque de uma militante que foi parcial naquele momento. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, por já está favor, apelando. candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, e escondeu o Carlos Gabas. Que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com a historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Acho que em relação à resposta da Vera Magalhães, acho que ele saiu muito bem. Inclusive, acho que ele foi muito ponderado, inclusive, porque a Vera Magalhães já falou atrocidades, né, sobre o presidente Bolsonaro. É evidente que ele criticou a conduta profissional dela e não a pessoa dela, e muito menos ainda o fato dela ser mulher ou não, né. Acredito que se o Noblar estivesse ali questionando ele responderia da mesma forma. Então, mas é claro, né, a esquerda, né, pega essa deixa do Bolsonaro e vai explorar isso, porque eles não têm outra coisa para explorar do Bolsonaro no debate. A gente vai falar do Bolsonaro, né, em outro vídeo, mas assim, foi a deixa que ele deu, né, e a Simone Tebet e a Soraya aproveitaram para explorar isso. E, enfim, acho que elas lograram vitória nesse sentido, porque o público delas abraçou a ideia, e a gente sabe que esses apelos emocionais que a esquerda utiliza aí, né, a última coisa que restou da esquerda no Ocidente foi isso, né, pautas identitárias, identitarismo e apelos emocionais aí para tentar coletar a simpatia de pessoas um tanto quanto desestruturadas ainda emocionalmente, né, sem uma casca, né, intelectual suficiente para se blindar desse tipo de chantagem emocional, né, desse tipo de manipulação barata que é essa pauta identitária aí, né. No fundo a gente sabe que não houve machismo em momento algum e o Bolsonaro simplesmente respondeu à altura um ataque, né, um ataque de uma militante que foi parcial naquele momento, né, simples assim. O que você acha em relação a isso, Bruno? Eu só discordo de você no sentido de que Simone Tebet foi melhor do que a Soraya. Justamente por isso, 90% das falas de Simone Tebet foram pautas identitárias, ou seja, uma coisa inócua, uma coisa que qualquer imbecil sabe que é uma coisa... É um espantalho utilizado pela esquerda, né? Mas que para o público dela é bom, né? Sim, mas aonde ela venceu a Soraya foi no modo de se comunicar, que ela se comunica muito bem, né? Ela tem uma verbalização excelente, né? Coisa que a Soraya ela deu umas gaguejadas assim, com relativa, ela soube com relativa frequência. E em relação a Vera Magalhães, não tem nem o que dizer, né? Ela foi colocada ali justamente para provocar ele, para que ele tivesse uma reação negativa para ser explorada, que foi o que aconteceu. Só que eu tenho me surpreendido muito com o Bolsonaro, com as reações dele estão sendo muito ponderadas, né? Estão sendo certeiras, né? Eu mesmo, eu teria eu tava, na hora que ela fez aquela fala, eu mesmo já explodi. Eu falei, eu espero que o Bolsonaro responda de uma maneira incisiva, né? E ele foi muito bem, né? Porque
quando eu não tô na vitrine, né? Ele está. Então, eu pensei em respostas um pouco mais pesadas, né? E ele sabe que a esquerda utiliza esse espantalho de que ele maltrata mulheres, etc. Então ele teve uma resposta assim muito boa, bárbara. Sim. A estratégia da esquerda é exponenciar tudo aquilo que o Bolsonaro fala em relação às mulheres, né? Então eles vão tentar de todo modo explorar isso da pior forma possível. E a Simone Tebet sabe trabalhar, né, com esse material com um pouco mais de habilidade que a Soraya, né? Era professora de direito e tudo mais, tem uma oratória um pouco melhor. A Soraya, eu acho que ela apelou um pouco mais em certo ponto, né? Apesar da firmeza nas posições, acabou passando um pouco do ponto, sabe? Naquela hora que ela falou que ia jogar tudo no ventilador, aí ela falou para um delegado que estava lá para garantir a segurança dela, ou seja, né, ficou um pouco teatral, acho que ela passou um pouco do ponto, mas eu ainda acho que ela foi bem assim pro que se esperava dela, eu acho que ela cumpriu o papel, né? Ela e a Simone Tebet, acho que nesse sentido elas cumpriram um papel que era esperado delas. E souberam explorar a deixa que o Bolsonaro deu, né? Então acho que foi isso. Apesar da gente não achar... que montaram pra ele, Exatamente. né? Elas têm um público... Pode falar. Eu só queria deixar claro que isso que a Vera Magalhães fez num país democrático verdadeiramente seria uma interferência eleitoral, né? O termo não é esse que é utilizado, né? Uma parcialidade. Eu tava com o termo na cabeça, acabou me dando um branco. Ela tentou influenciar, né? De forma velada o público que estava assistindo, né? Isso ficou muito claro. Nas regras eleitorais, isso é proibido, né? O que ela fez é proibido, né? Sim. Então, ela tenta influenciar o telespectador da Bandeirantes, né? Com a pergunta dela. Ela faz uma pergunta retórica, né? Ela faz uma afirmação leviana, em primeiro lugar, né? E tenta conduzir a resposta do Bolsonaro, que respondeu com firmeza, né? Respondeu com firmeza e talvez as palavras utilizadas pelo Bolsonaro não tenham sido as melhores, mas foram as esperadas para quem estava assistindo, né? Ela fez um julgamento moral sobre as atitudes dele. Em um debate, o jornalista não faz julgamento moral. Ele apenas faz perguntas em relação às questões que houveram. Ela não. Ela fez um julgamento moral. Não. Ele foi negligente, entendeu? Sim. Isso não se faz em época eleitoral. Isso é crime eleitoral, né? Só que o TSE vai fazer alguma coisa? Não, como diria o Paulo Figueiredo, né, o jornalismo profissional morreu, né? Inclusive eu vi um meme hoje que teve trânsito de vassoura lá, você viu? Reunião de bruxa junto. Teve trânsito de vassoura lá na Bandeirantes. Lá. Teve congestionamento, né? Porque, cara, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Thaís Oyama, eles reuniram o suco da militância, né, jornalística e colocaram lá. E você pode ver, tudo orquestrado para arrancar a falha do Bolsonaro. Tudo, né? Então, orquestrado. Colocaram mulheres militantes que a gente já sabe que são contra o governo, né? Declaradamente contra o governo, né? As colunas dessas jornalistas, né, periodicamente batem no governo. Diariamente. E a estratégia era essa. Era provocar ele para tentar pegar alguma coisinha. Ainda que essa coisinha não signifique nada, né, para uma pessoa que tenha 2 neurônios, para o público delas significa muito. E aí a minoria barulhenta, né? A minoria barulhenta esperneia, faz que nem o André Janones, né? Esperneia, né? Faz aquele escândalo. Então é isso. Então acho que essa é uma síntese assim do que aconteceu em relação a Vera Magalhães e a participação das candidatas aí. Exato.